por dias melhores. Vamos cuidar dessa terra. Boa noite, Rondônia. Olha, hoje o programa diferente. Eu quero já começar o programa começando, né? Como eu sempre digo aqui, grato a você de todo o estado de Rondônia, reconhecendo o trabalho aqui pelo Rondônia da Gente, tá? Por meio, né, professores? Por meio, aqui vocês vão me corrigir muito aqui hoje. Olha. O importante é que Rondônia precisa avançar. Tenho falado aqui que o estado começa aí grandes discussões, ou seja, elas políticas, discussões essas que precisam ser debatidas, não só discutidas como nós temos feito aqui, mas debatidas. Momento muito delicado estes que nós vivemos. E quero dizer a vocês que eu não terei medo de continuar o debate. Muitas vezes aí ameaçado aqui, mas vou até o fim. Vou até o fim, porque quando o doutor Reginaldo Trindade, me desculpe, doutor Reginaldo Trindade, de usar tanto seu nome aqui, é porque está difícil, homens íntegros nesse estado. Muito difícil. Esteve aqui no programa comigo, disse o seguinte: Marcondes, o mundo, o Brasil, o Rondônia merece o governo que tem. Deixou isso nos autos dele aqui, quando ele esteve comigo. E todo o governo, eu digo geral, não estou falando só do governo Brasil, estou falando do mundo. Tem um desafio de mostrar para que veio, ou seja, com os seus projetos, com os seus desafios ali, com planejamento, ou seja, no tripé que eu sempre coloco aqui, que é a saúde, educação, transporte. Eu acho que é um desafio para todos nós. E começa primeiro por mim, começa primeiro por você, cidadão. Eu acredito que a mudança tem que começar primeiro por mim, que estou aqui falando. Não é só apontar o dedo, acusar e dizer que o outro precisa melhorar. Não, eu acho que o início de tudo é a discussão, sim, precisa haver debate. É tanto que hoje, um debate muito sério, eu estou aqui com 3, posso dizer, historiadores que amam principalmente essa terra, Rondônia, estão aqui ao longo dos seus anos estudando, ensinando e buscando aí fazer o melhor para esse estado. Então eu quero dar um recado a você, político, que está mal intencionado. Mude, porque se você não mudar, as urnas começam a mudança, já este ano agora, tá certo? As pessoas não estão mais bobas. Protestos estão acontecendo no Brasil todo. Vemos aí, as pessoas estão mais informadas, a tecnologia, a internet está aí, mundo globalizado. A ONU parece que não funciona mais. Olha, Rússia daqui, China dali, Coreia do Norte de lá, a coisa está apertando. Então hoje, digo a vocês, vai pegar fogo isso aqui. Eu faço um debate levantando um tema sobre o conflito entre Israel e Hamas. Eu até quero aqui, primeiramente, antes de dar boa noite aos meus amigos aqui, professores, convidar você que já comece a mandar a sua mensagem, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou até mesmo pelo SMS. E dizer o seguinte, que o mais importante de um grande debate é a solução desse debate, né? Não é só discutir e acusar um ao outro. E por que esse debate? E Israel e Hamas vivem um tempo muito difícil. E trazendo para a nossa realidade, aí eu vou falar um pouquinho até sobre a decisão aí da presidente Dilma de ter tirado o homem-chave hoje lá de Israel. E os historiadores vão falar um pouquinho sobre isso aqui também. Tá certo? Agora, o mais importante de tudo isso é nós, pensarmos que devemos melhorar cada dia mais. Certo? Então, eu já começo o programa dando uma boa noite ao professor Matias, Francisco Matias, historiador, né, e analista político, conhecidíssimo aqui de muita gente, professor de atualidades internacionais. É isso, professor? Você fica à vontade, mestre em vestibulares, excelência e interação. Boa noite, professor Matias. Boa noite, Marcondes, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui nesse debate, ao lado de 2 professores também altamente habilitados e capazes. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Espero que a gente esteja à altura do programa, à altura das perguntas e à altura, sobretudo, dos telespectadores. E queria já dar boa noite também para a professora, posso dizer doutora, né? Noêmia Chaves, é doutora em filosofia pela PUC, no Rio Grande do Sul, e professora do Núcleo de Disciplinas Integradas e do curso de Direito da Uniron. Professora também do... Professora, pode me corrigir. Do IFRO. Do IFRO. O IFRO que tem feito um bom trabalho. De educação para o funcionário, exato. E, professora, boa noite. Boa noite, Marcondes. Primeiro, eu quero lhe agradecer pelo convite,
não é? Quero também agradecer a pessoa do professor Alexandre Porto e a professora Cleonete Aguiar, que acreditaram que nós temos condição de estar aqui representando a Uniron, a universidade privada, a maior universidade privada da região norte, não é? Quero aproveitar já desde logo para agradecer a boa companhia do professor Antenor Alves e do professor Matias. Eu tenho certeza que hoje eu vou levar muitos assuntos para refletir. Tenho certeza que vou aprender muito ao lado dessas duas grandes figuras. Nós dois vamos aprender, então. Muito obrigada por terem me convidado. Que é isso, é uma honra estar aqui. Professor Antenor Alves, mestre em Geografia pela Fundação. Aqui as pessoas estão ligando, vou pedir para não ligar, mande o seu WhatsApp, atrapalha a leitura aqui, mas olha, mande o seu WhatsApp que eu falo com você aqui diretamente. Mestre em Geografia pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNI, especializado em docência do ensino superior pela Universidade de Castelo Branco, UCB, né, professor, 2009, licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Roraima, UFRR, 2005. Aí aqui, o currículo do homem aqui é vasto, viu, professores? A área de pesquisa tem se dedicado à área de Geografia Política, aos estudos geopolíticos em escala regional e mundial, sob a temática Nova Ordem Mundial. Muito a ver com o que vamos tratar aqui hoje. Também tem publicado e ministrado cursos nessa temática. Atuação profissional, servidor público do Ministério de Desenvolvimento Agrário atual e já lecionou em instituições públicas, privadas, desde o ensino fundamental, a especialização de 2008, 2011. E aqui o currículo vai embora, né, professor? Boa noite, professor Antenor. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Marcondes, agradeço pelo convite. Agradeço pela oportunidade de estar aqui ao lado de professores tão eminentes. E tenho certeza que o debate hoje vai render. Com certeza. Com certeza que hoje o debate vai render. Já conversamos ali nos bastidores, já trocamos ideias. Muitas divergências? Algumas, não tenho dúvida que... Todas muito positivas, podemos garantir. Claro. Que bom. E acredito que o resultado hoje vai ser positivo. Olha, eu quero já agradecer a presença dos três e dizer o seguinte, quero até mandar um abraço para o meu amigo Alexandre, o bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que estava convidado a estar conosco aqui hoje, mas por motivo de força maior não pôde estar e só nos deixou agora com gostinho de revanche já, viu, senhores? Para um próximo debate, viu, bispo Alexandre? Pois é, eu estava até preparada, trouxe até um livro do Slavo Zizek. Se você puder colocar aí no vídeo, fica como indicação para as pessoas em casa que quiserem adquirir ou ler, não é o livro, não, do Slavo Zizek, A Monstruosidade de Cristo, não é? Então é um livro que eu trouxe pensando no bispo, porque a gente pergunta muito onde é que está Deus em face de todos esses conflitos. Isso já fica aí minha deixa para a próxima ou para a gente começar já aqui esse debate, né? Porque a pergunta séria que a gente tem que fazer é essa, não é? Onde é que está Deus e que ação humana é essa que transforma tudo em guerra? Nós estamos chegando aqui no estúdio da Rede TV, o Youssef, ele que é da comunidade muçulmana, ele vai falar um pouquinho também, eu acredito que ele vai responder um pouco, professora, doutora, essa sua pergunta. Se você me chamar de professora, eu fico muito satisfeita, porque eu tenho que dizer a você, se tem uma coisa que me deixa feliz, é ser professora. Muito bem, muito bem. Certo? Então, o título é só uma consequência de estudos que nós temos que fazer como consequência de vida. Mas eu fico muito feliz de ser conhecida como professora. Muito bem, eu fico feliz porque eu estou ao lado de 3 professores, né? Vamos ao tema. Olha, vamos lá. O conflito é entre Israel e Hamas. O professor já começou dizendo o seguinte, onde está Deus? Eu já desafio você que está em casa, em qualquer parte do nosso estado, responder à professora aqui. Eu acredito que o estado de Rondônia é o estado que, proporcionalmente falando a nível de Brasil, é o estado que mais cresce o cristianismo. Ou seja, as pessoas que realmente são religiosas, aqueles que têm muita fé, independente da sua religião. Então eu desafio já você que está assistindo aqui, você que é católico, ortodoxo, evangélico, a responder a professora aqui, tá certo? Ela que já deu o seu currículo, já falou aqui, já mostramos aqui, né, um livro que fala a monstruosidade. Olha isso, professora, você veio para tocar fogo. É possível mostrar esse livro novamente? Eu vou ler aqui para vocês em casa. A Monstruosidade de Cristo. Aqui, mais uma vez, a professora veio com vontade realmente de levantar um grande debate. E olha, o nosso estado, professora,
tem muita gente de fé. A questão A é... mulher bomba. A questão é... Como é que é, professora? A mulher bomba. Mulher bomba, já verdade. chegou para Professor explodir. Matias, você já está pensando aí até o que falar sobre esse debate, né? É porque essa pergunta, esse livro, parece um livro provocador. Mas o que ela está perguntando aqui é onde está Deus no conflito árabe, que vocês estão chamando aqui de conflito árabe-Hamas, ou Israel-Hamas, mas não é. É muito maior do que isso. O conflito é árabe-israelense. O Hamas é só uma ponta, o Hamas é um partido político. É só uma ponta nesse processo aí. O conflito é árabe-israelense. Olha, E em face, só pegando o gancho histórico do professor Matias, em face disso, vale nós lembrarmos que o Hamas, ele é muito novo em face da tradição que esse debate no Oriente Médio tem. O Hamas, ele foi fundado em 1987. Então, veja que a história do Hamas, ela é muito recente em face da grandeza que esse conflito tem na tradição, tanto ocidental quanto oriental, né? Então, o Hamas, você vai ver, ele não é tido nem como um grupo de esquerda pura, não é? Por quê? Porque ele tem um papel social dentro dali da faixa de Gaza, junto aos palestinos, o Hamas, né? Veja que ele não tem o poder bélico, ele é um partido político que disputava aí, os professores vão me ajudar, que eles sabem mais disso que eu. Ele é um partido político que disputava com o Al-Fatah, né? Que chama com o Al-Fatah. Então, que foi expulso em face, que estava quase igual ao Brasil, né? Que só mudou o lugar, a geografia, mas assim, a corrupção estava grande. E aí ele tomou a frente nesse contexto. Então, veja, o Hamas, ele já, na sua história, ele é muito recente. Então, o que é que eu peço aqui no debate antes, né? Já tem pergunta, professora, por que do conflito? Qual a razão? Aí nós vamos ter, para essa sua pergunta, por que do conflito, nós teríamos que aqui tomar de apoio os nossos colegas e ter uma resposta geográfica, uma resposta política, uma resposta histórica, uma resposta religiosa. Mas eu ainda, fazendo jus às reflexões filosóficas, boto no cerne dessa questão a questão da linguagem. Penso que... A linguagem. Sim. Quando começa ali, eu tomei lá fora em off. Eu não vou poder provocá-la aqui, porque eu estou só mediando. Professores, fiquem à vontade, entre no debate. Em off, eu e os professores estávamos conversando e eu dizia, olha, essa questão, ela começa lá quando Alexandre o Grande toma o Irã. E aí a gente já começava, só que o professor Matias, eu vou deixar isso aqui paradinho, porque o professor Matias trouxe uma questão que eu acho de tão grande interesse quanto esta, que ele fala da questão do ismaelita. Eu acho que seria... é uma questão que eu tenho um conhecimento, mas não posso também colocar minha... Pois é, aí a gente deixa aqui, tranquilo não, você está sempre aí, tem que engrossar o caldo. Tem que engrossar... Tá falando de H? Pode servir à vontade. É a batata do liquidificador. Olha aí, tá vendo? Né? A batata do liquidificador. Quando o caldinho está aguado, a gente vai lá, dá aquela batida e põe. Olha, vocês vão ter trabalho com a professora aqui hoje. Vocês dois, vocês seguram nada, essa mulher. Eu já estou passando aqui a minha peteca para o professor Matias, porque eu estou curiosa, quero aprender com essa questão do ismaelita. Que aí, quando ele chegar em Alexandre Grande, eu pego aqui a geografia do especialista que está aqui do meu lado, porque eu já estava ali tentando fazer um mapinha. Mas eu confesso que eu não chego até lá, não. E depois que eu vi o currículo, eu disse, meu Deus. Não terminei, tá? Faltou agora. Terminar. Pois é, então fez bem para não me assustar. Mas tudo bem. Pois é. A professora Noêmia, ela está fazendo uma análise filosófica que vai pelo caminho da filosofia, da qual ela é doutora. Mas acontece que, trazendo a questão árabe-israelense, nunca Hamas com Israel, porque o Hamas, como ela falou, é tão novo que não pode ser responsável por um conflito desse. Se você tiver... Então o Hamas vem depois. O Hamas é 1987. Uma ponta. E o grande problema hoje, na atualidade, acho que o professor Antenor aí vai também caminhar nesse sentido, um pouco. É que Al-Fatah e Hamas eram altamente adversários. A Al-Fatah ficava na Cisjordânia, dominando a Cisjordânia, e o Hamas dominou a grande faixa de Gaza. Quando foi agora em abril desse ano, eles dois fizeram um pacto
Hamas e a Al-Fatah fizeram uma coalizão. Uma coalizão contra quem? Contra Israel. Então, de repente, Israel se viu em duas... Porque quando havia o ataque de um lado, era a Al-Fatah que atacava, começou lá com Yasser Arafat. Tudo contra Israel. Contra Israel. Depois o Hamas atacava. Agora não. Agora está o Hamas atacando, mas observa que não é só a faixa de Gaza envolvida, não. Podemos dizer que esses são os ismaelitas, professor? Sim, são os ismaelitas. Né? E vem da Bíblia, vem daquela, professora? daquela história. É porque aí tem a questão de 2 filhos, Dois né? filhos. Que Sara não podia engravidar. Aí o que foi que Sara fez? Autorizou, não é? Ou autorização. Autorização boa, queria ter minha uma dessa nossa, também. Eu vou te dizer, a classe pede, viu? A aí classe pede. Essa é a discussão. Não, aí escuta, viu? Ela autoriza Abraão a frequentar a tenda. Isso é um Vale Night. Como é o nome da mulher? Não a tenda da escrava. A Sete, vou refrescar era uma escrava. Vou refrescar a memória de vocês. Um nome desse, muito bonito, por sinal, cabelo louro, olho verde. Não era assim não, que naquele tempo o povo puxava mais a cor. Não, em vez de era mais pinceladinho, professor. Ela era charmosa demais. Não, preste atenção. Olha, para colocar aí esses ele meninos vai, no eixo, Sara, só realmente o bispo Alexandre preste no próximo atenção, programa, acho que vai ser Sara possível. autoriza Muito bem, professor. ele ir para a tenda de H. Aí, claro, né, H ficou grávida. A empregada ficou grávida. Só que aí houve aquilo que nós vamos chamar o fenômeno de Sara. Que engravida, já idosa. E aí, o que é que Sara vai querer? Ela vai querer que o filho dela seja rei, mas pela tradição. Era o filho mais velho, o primogênito, que tinha que ser o governante. Só que o primogênito era bastardo. E como é que ficamos? Problema metodológico. Problema metodológico. Metodológico. A professora foi fundo agora, hein, professor Matias? É o método. A metodologia. O problema é no método. A metodologia, mas de método amanhã, em si, amanhã você fala? tem que trabalhar método exato, De meios. Meios. Aí tem que entrar a legalidade, o método que eu vou usar. Porque quem veio primeiro, na verdade? Não é o método? Não tem que funcionar como primeiro e segundo? Não é uma metodologia isso? É isso mas aí, veja bem, todas as relações... Mas o que nós vamos começar aqui... O primeiro que passou a ser segundo, o segundo passou a ser primeiro, é isso, professora? Mas preste atenção. Nós vamos começar aqui falando disso. Este gancho do professor Matias é muito interessante, porque nós vamos entender que o conflito, ele é, na sua gênese, um conflito econômico, porque ele visa não só o governo, mas garantir a manutenção proprietária. O poder. Consequência do Por trás de tudo isso, havia então... Exato. Eu acho que é aí que as pessoas em casa, professora, precisam saber que eles não sabem. Ou vamos lá, os religiosos... Então não tinha nada a ver com religião. O que Sara queria que o filho dela fosse rei para garantir o patrimônio. Imagine, naquela época, as mulheres, elas tinham que... Elas não podiam... Quando elas ficavam viúvas, o irmão do marido tinha que tomar conta de todo o patrimônio e tomar conta dela. Você imagine se ela ia... ao fim da vida, querer perecer na mão de estranhos, de pessoas que, claro, vão ter uma animosidade com ela. Que essa história, eu sou amiga da ex, isso é só em novela da Globo. Onde está Deus? Deus está na fé de cada pessoa que crê no poder de milagre dele. Isso, na minha opinião. Vitor. Peraí, repete, por favor. Onde está Deus? Está falando para você, professora. Vitor. Diga, Vitor. Deus está na fé de cada pessoa que crê. Oui, très bien. No poder de milagre dele. Isso, na minha opinião, Vitor. Pode falar com ele, professora. Ok, Vitor. Exato. Você... um francês. Ai, ato falho. Faz parte do meu show, olha, né? Eu sou o único que posso errar aqui, porque não sou professor, sou aluno, olha, tá, gente? O que é que eu quero dizer pro Vitor? Corretíssimo, Vitor. E esse debate, ele, no meu entender, se eu estiver enganada, Marconde me corrige e me dirige. Porque, no meu entender, este debate é exatamente para colocarmos no lugar certo o que é fenômeno da religião, o que é fé e o que é crença. Não é? A crença num sistema político, ela pode ser viável ou não. Ela pode ser factual ou não. A minha fé é que é algo subjetivo e que, para mim, apenas para mim, ela é inabalável. Ainda aproveito... Agora, isto não tem nada a ver com fenômeno religioso. Fenômeno religioso é uma categoria
atravessada em toda a história cultural do desenvolvimento humano com o fito de tornar o homem cada vez mais dócil. Eu vou me reservar e fazer algumas perguntas para você aqui, tá, professor? Mas tá chegando Ok. cada uma cabeluda. Ai, Jesus. Você não Ai, imagina o que você provocou Olha, do outro lado desse televisor A aí. professora Noêmia, ela se auto-qualificou no começo. Ela é a mulher bomba. Nós temos que ficar Mas preparados aqui, professor, Mas ela não pode ser... eu vou repetir. Ela não pode, para o telespectador, ser interpretada de maneira errônea. Não, mas o que ela está colocando aqui é interessante. Deixa não. A luta entre o Hamas, hoje, e os israelenses não tem nada a ver com religião. Nada. Nada. Tudo aí a é pergunta, político. Esse conflito é profético? Eu deixo a pergunta no ar. Esse conflito é bíblico? Olha, você falou em profecia. Daqui a pouco eu tomo todo o tempo, né? Não, a gente Mas não vai eu vou deixar, não. só Pode essa. ficar Vocês ficam à vontade. Pode viu? ficar tranquilo. Eu tô falando fazer que ela é essa- mulher bomba porque Você, é mesmo. eu vou né? falar. Você sabe, essa questão de profecia é interessante, né? Todos nós conhecemos. Parabéns, todos professora nós não. Noêmia. Sua participação no debate é fundamental. Não deixou o nome. Vou pedir para deixar o nome aqui Tá para você certo. agradecer. Muito obrigada para você que está aí nos dando esse apoio, né? Saiba que estamos aqui contando com isso, né, Para professor? orientar, né, professor? Esclarecer. Claro. Professores, à vontade. Vocês estão no Sabe- debate. Ainda bem que nós não somos Quando- aqui nem judeus, nem islâmicos, nem eu, nem o É. Adenor, senão não estava com essa força toda, não. Sabe o que acontece quando a gente fala de profético? Por exemplo, Adam Smith, que foi um teórico da economia política clássica, não é? Nós podemos dizer, dentro do estudo da filosofia, da sociologia e da própria economia, que Adam Smith foi um profeta. Porque ele viu, no livro A Origem da Riqueza das Nações, ele teve a capacidade de prever a gênese da Revolução Industrial, o que seria a Revolução Industrial e no que ela se tornaria Olá, para a eu acho que essa consequência. turma não tem Revolução Deus no tecnológica. coração. Então- Tiago. Como é? Olá, eu acho que essa turma não tem Deus no coração. Tiago. Ah, eu tenho, Tiago. Eu tenho, Tiago. É que quando a gente tem que tratar de Eu política, acredito a que gente até tem no que ter final do pé no programa chão. vocês vão convencê-los. Tá certo, tá certo. favor, um abraço, professora. Tiago. Bom, o professor Teodoro não falou ainda. É um- aqui que eu tenho que ver a geografia. Então, antes de ele entrar no debate propriamente dito, eu quero refletir sobre uma questão dessa guerra Sim. árabe-israelense. Muito bem. Eu tenho dito sempre, esse é um conflito, essa é uma guerra que não tem força humana nenhuma que termine. Por quê? Porque o objetivo dos muçulmanos, e aí nós estamos falando da Cisjordânia, falando da faixa de Gaza, falando do Hamas, o objetivo do Hamas é o mesmo objetivo que o Irã tem, o mesmo objetivo que a Líbia tem, que o Egito tem, que o Líbano tem, que o Omã tem, de destruir Israel. Eis uma questão. Então, há uma política de Estado, há uma política de governo e há uma tendência do cerne desse povo aí, a criança já nasce ouvindo que judeu não vale nada, que tem que morrer. E do lado de cá do muro, em Tel Aviv, o judeuzinho já nasce sabendo que tem que matar o primo dele. É cultura, é cultural. É uma questão tão filosófica quanto política. Então não dá para discutir. E Deus, quando o rapaz falou aí... Cultural, né? Cultural. E Deus aqui não está nesse conflito de jeito nenhum. Eles usam Deus, usam Eles Alá. usam o nome de Deus. Usam o nome de Deus. Ah, porque Alá quer que você morra. Deus não quer nada disso. Eles usam em vão. É o uso do nome de Deus em vão. Olha, aqui tem, por favor. aqui tem, estive no passado com um libanês que disse que os árabes não aceitam Israel porque a Arábia, que hoje é Israel, era a Palestina. William Lima. E aí? Olha aí, professora ou professor. Pois bem, se a gente pensar por esse sentido, então não haveria nenhum Estado-nação moderno. Porque antes do Brasil, o que era? Antes do Uruguai, o que era? Antes da Argentina, o que era essa terra? Então, se partir desse princípio, Israel, ou os próprios países árabes, ou a própria cultura árabe jamais ia se fixar. Então, o que aconteceu na década de 20, o início do movimento sionista, por conta das perseguições judaicas na Europa, dos pogroms, aquela área da Palestina, que é uma denominação romana, não é moderna, vem de Filisteu ou Filistina, né? Seria Filistina ao pé da letra, né? Aham. Mas a latinização torna Palestina. E então aquela região era, vamos dizer assim,
é um termo, por falta de um termo melhor agora, mas terra de ninguém. Então, por não ter uma organização entre os próprios árabes, os judeus aproveitaram a oportunidade. Olha, a gente está sendo perseguido na Europa, a gente não tem onde ficar lá, se a gente ficar lá a gente vai morrer, e os judeus já têm um histórico de perseguição, que é uma coisa interessante. Talvez o bispo aqui tivesse maior autoridade para falar isso, mas a gente lê, a gente acompanha, lê a Bíblia também, tá? A gente lê a história, a gente lê alguns livros e sabe como os judeus sofreram. Claro, não estou mitigando o sofrimento dos persas, não estou mitigando o sofrimento dos árabes, mas os judeus também sofreram muitas perseguições. Quem sofreu Por que mais? o senhor divide persa e árabe? Qual é a divisão que tem nisso aí? A divisão é cultural, original. Os persas têm origem na terra de Ur, dos caldeus, né? Então, a origem histórica dos árabes é outra, é um pouco mais a leste. Então, eles como se fossem, geneticamente, são irmãos, mas eles se tratam como primos. Ainda agora mesmo a gente estava falando isso, um pouco à frente, os judeus também tratam os árabes como primos, ou seja, eles admitem matar os próprios primos em nome da legitimidade do próprio discurso, de opa, a gente está matando para sobreviver, a gente está matando porque a gente precisa de terra. Os judeus não são bem-vindos aqui. O fato é que o movimento sionista ele ganha força, ganha poder, e isso se deve ao lobby, certamente, que foi feito nos Estados Unidos na década de 20, porque os judeus têm uma grande fonte de renda, isso é um fato, tem fonte de recursos maior do que qualquer outra. São os donos do diamante do mundo, né? Praticamente, se você for pegar os judeus, quem são as famílias mais ricas, né? São os Rockefeller, os Rothschild, né? E que não são judeus bons, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que não são os judeus que são os que lutam pelo Estado judeu. Na realidade, a preocupação deles é econômica. Nesse ponto aí que eu ia... Isso, mas aí a gente tem que diferenciar. Assim como existem cristãos que matariam em nome do cristianismo, que não faz sentido nenhum, existem cristãos que morreriam, né, pelo cristianismo. As cruzadas foram isso. Cristãos matando em nome de Deus. E por quê? Mas não faz sentido isso. No discurso, ortodoxos. O discurso cristão não compreende essa nuance de matar, entendeu? Por terra. Matar A verdade não faz é sentido, essa. não faz sentido. Que era quando começa lá, né? Só que a questão sionista, então, na década de 20, o movimento sionista toma corpo e há uma pressão, inclusive depois que é criada as Nações Unidas, a ONU, e em 1948 é criado de fato o Estado de Israel, que interessante, com o voto de Minerva de um brasileiro. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Numa época, Poeta. é bom que se frise, numa época varguista, sim, numa época varguista, pós Segunda Guerra Mundial, já em 48, né? Sim. Numa época, o Vargas não estava no poder mais como presidente, mas era senador. E numa época em que o próprio Estado brasileiro, na era Vargas, foi perseguidor do judeu. O Oswaldo Aranha, quando ele estava na ONU, ele era perseguidor dos judeus. E, paradoxalmente, vai ser uma força para fundar o Estado judeu. É inexplicável, de fato, Inexplicável, assim, de fato, em uma essa primeira vista, o porquê dessa decisão. Os céticos ficam na dúvida e os crentes vão dizer, não, isso foi a mão de Deus, houve ali uma ação divina. Vocês. Pois é. Eu não entro vocês no creem mérito. no sobrenatural? Aconteceu isso? Eu creio, mas eu não entro no mérito. Eu vou me limitar aqui. Seu professor de... Isso, eu vou me limitar aqui Professor, às questões práticas. Práticas históricas. Porque senão a gente acaba envolvendo as emoções, as paixões. E cai na doxa. Na opinião bruta. Doxa, opinião. A ideia não é essa. A gente não quer o senso comum, né? A gente quer mudar um pouco. Então, vamos deixar a crença da porta para fora. Até porque não tem aqui ninguém representando hoje. Claro, claro. Nós não viemos representar, eu pelo menos não vim representar nenhuma instituição, eu particularmente. Olha, eu tenho aqui, este conflito nada tem de religioso e sim apenas interesses políticos e financeiros. A verdade é que Israel é um cão de guarda dos interesses americanos no Oriente Médio. Mande seu nome, por favor. Mande seu nome para poder falar seu nome aqui. Exatamente. É por isso que tem todo o apoio. E aí, só para lembrar uma questão que a gente falava ali. Eu dizia, olha, qual é a grande diferença entre a Palestina, o Hamas, né, que é quem vai para o confronto, e os israelenses? É o método. Você vai ver que o potencial bélico de Israel é imenso.
Ele não manda um homem-bomba. Por que ele não manda um homem-bomba? Porque ele tem as bombas para destruir quantas pessoas, quantas escolas, o que ele quiser. Uhum. Entendeu? Já o Hamas, ele não tem um poder bélico. Então, como é que ele ataca? Ele ataca com homem-bomba. E aí, veja, quando você teve ali, se não me engano, foi na segunda intifada, não é? Na segunda intifada, você vai ter um total de 5.000 mortos. Apenas 1.022 israelenses morreram. O resto era tudo palestino. E por quê? Principalmente criança. E por que acontece isso? Porque o potencial bélico, o método é diferente, o método é desigual. Então, aí o professor Matias ali dizia assim, mas e se fosse o contrário? Queria só fazer uma intervenção. Isso é marketing. Por favor, Não, debate. a intervenção que eu queria fazer é assim, porque se a questão for numérica, se for quantitativa, o Brasil hoje não teria respaldo algum, por exemplo, para questionar as ações de Israel. Exemplo disso, não vamos longe não, vamos voltar só um pouquinho na história, vamos à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, nossa vergonha, né? Nossa vergonha. O que o Brasil fez? Quantas crianças não foram mortas? A Guerra do Contestado. O exército chegava ao ponto de alimentar as pessoas antes de decepar a cabeça. Não, vocês vão comer, mas vão morrer de barriga cheia. Criança, idoso, mulher, não tinha pena. Em troco de quê? Dinheiro. Simplesmente por quê? Porque a empresa que detinha o monopólio da Estrada de Ferro Rio Grande São Paulo tinha simplesmente 30 quilômetros para cada lado para poder especular à vontade. Como toda empresa. Mas aí, a pergunta que eu lanço, isso. a pergunta que eu lanço, professor, é a seguinte. Nós estamos aqui tratando lá do conflito, Palestina e Israel. E tem gente falando, olha. A disparidade bélica, ela existe, porque o Hamas não tem, inclusive, potencial bélico para o enfrentamento. É correto nós aceitarmos isso? Ariel Sharon, tempos atrás, declarou que ele tinha não sei quantos mil presos palestinos lá dentro de Israel, sem nenhuma acusação formal. Quer dizer, nós, como sociedade humana, esse que eu acho que é o ponto, e que nós vamos chegar na linguagem da distorção disto que nós entendemos como sociedade humana. Nós, como sociedade humana, aceitamos crianças estarem presas lá em Israel. Por quê? Pelo simples fato delas serem palestinas. Ora, uma criança de 5 anos, ela não tem nem noção do que ela é. Nem se ela é gente, ela ainda não entendeu nem o eu. Como é que ela já tem uma identidade que a faz refém de um outro? E quem deu essa identidade? Foi história? Aí eu pergunto, exatamente. A história dessa identidade? Certamente não foi ela mesma que deu. A questão aí, ela é como o professor usou uma frase aqui, e aí nós já vamos realmente ter uma cisão aqui, eu e o professor. Porque ele diz que nenhum ser humano vai resolver a questão do Oriente Médio. Nenhuma força humana. Nenhuma força humana. Se a força humana não resolver, meu amigo, ninguém vai resolver. Está insolúvel. Professora, vou lhe fazer uma pergunta, se você pode me dar uma resposta como queira, tá? Ok. E quem faz a pergunta também pode receber a resposta como queira. Você é ateu? Jamais. Eu sou cristã. Certo. Veja, e para aproveitar, vou dar aqui a definição de ateu. Não, eu estou colocando Nietzsche, que é o que nós sabemos. Segundo Nietzsche, ser ateu, professora mesmo, viu, doutora? Basta eu discordar da sua religião. É verdade. Eu sou ateu para você se eu não compactuar dos mesmos ritos e dos mesmos dogmas. Entenda, eu estou aqui querendo destacar fenômenos. Nós estamos tratando aqui separando as coisas. Separando as coisas. Entendeu? Na verdade, professora, essa é a pergunta mais tranquila que fizeram aqui, viu? E eu chamo isso para a responsabilidade de todos nós como comunidade humana. Muito bem. Como comunidade humana, não é como brasileiro, não é como amigo dos Estados Unidos, não é como amigo do povo árabe, do Magrebe, que a gente poderia, que vocês poderiam me ajudar nessa diferenciação do Magrebe e do Oriente Médio, que seria interessante, tá entendendo? Quer dizer, não tem aqui simpatia, tem uma comunidade humana e como comunidade humana, já disse a Sartre,
somos responsáveis. Mas, professor, Entra fanatismo aí? Não! professora, Entra- eu Bom, tenho que lhe fazer uma pergunta. faça, fique à vontade. Vamos lá. A senhora acabou de citar aqui, numericamente, a força desproposital da morte de 5 mil que participavam da guerra de uma intifada e morreram um pouco mais de 1.000 judeus e muito mais palestinos. A senhora acha que se tivesse sido metade era justo? Não, eu não estou dizendo que é justo, entenda bem. Eu não estou tratando a questão meramente proporcional. O que eu estou falando é que existe uma diferença de método, que um está muito bem aparelhado e o outro não tem nada. Mas é porque um é o Estado. Não, Veja não é uma bem, injustiça. não. Mas Não, vejamos, vejamos, vejamos duas Estado questões. contra- Vejamos duas questões aqui. É a nação Deixa contra o o Estado, o professor. Estado contra a nação? Não, É isso ou então Eu vou vejamos. pedir- Ah, o Nós Estado contra a deveríamos proteger, eu acho que a Palestina contra o desmando bélico de Israel apoiado pelos Estados E quem Unidos. protegeria Israel do isso desastre justamente. da Palestina, apoiado pela Rússia? Apoiado pela China. Pela Coreia A senhora do tá Norte. pela Coreia do Norte. Vocês Só está acham- esquecendo outras Nervosa potências, como está, professor. Coreia Quem do não Norte. acha, quem Professor, não é? acha que é sonho de consumo da Rússia ter Israel? Pronto. Acabar com Israel. Pois é. A Rússia já falou é assim, sonho de você consumo. passa estou pela- aqui, quero Israel, em outras palavras. É. Olha só, pode observar nos jornais, quando há E conflitos... por que querem Israel? Pois é, Não, professor, a diga aí professora por está quê. sendo parcial aqui. Geograficamente, Não, Não, parcial, não, muito parcial. eu estou falando do método, que o método é um método sem propósito. Olha, eu vi, professor, É um agora. método sem propósito. Não estou aqui Eu pude discernir dizendo... um pouco da parceria da Professor, o professora. Estado de Israel é menor do que o Estado do Ceará. É verdade. é, menor, É é, menor um pouco, do que- é um pouco maior que Alagoas e menor que Sergipe. É quase E o tamanho de eles Porto fazem Velho. aquilo que É eles quase- fazem. Agora, você Igual ao tamanho imagina. de Porto Velho. Eu vou dar para a senhora aqui uma questão. E eles Um fazem Estado o que desse, fazem, imagina se um isso é Estado grande. desse, tem ao redor Eu acho que dele é a força humana que milhares e ele falou, milhares além. de inimigos. Eu não estou aqui na defesa de Israel. Eu acho que, quando no caso, a senhora viu pela televisão agora, a ministra da ONU, que é carregada da área de meio ambiente, de direitos humanos, ela falou dessa desproporcionalidade e que os americanos tinham que ser punidos porque oferecem arma para... Ela falou, sobre isso? falou, Poxa né, vida, porque deveria ter fornece arma assistido pra aprender. para o Israel. Mas e por que ela não falou que o Vladimir Putin vai e oferece arma para o Hamas? De onde o Hamas tira tanto canhão e tanto foguete? Não, claro, as armas que vão para Gaza são russas. Os AK-47 O são Irã, russos. O nome já está o Irã, dizendo. mas o Vou Irã deixar uma é o pergunta aqui grande, pra o vocês. Irã é Os o grande Estados Unidos- fornecedor de armas. Irã é um corredor, da- na Vou jogar um realidade. foguinho O Irã é um corredor. O Irã não Vou fabrica jogar mais um isso aí. foguinho. Os Estados Unidos, professora, vai Equador, gostar disso. perto- Pois não. A professora vai gostar disso. Os Estados Unidos Diga. agora, recentemente, mandaram para Israel 225 milhões de dólares. Pois Pra quê? é, ó. Por quê? E aí, professores? É menos do que o Brasil mandou para Cuba, Quase para o tamanho construir de o Porto Porto de Velho. Ariel. Imagina esse valor em Porto Velho. não muito matava menos, ninguém. é muito menos dinheiro do PAC. Porto Velho vira Viena. Pô. Viena, com dinheiro desse, Porque é quase o tamanho veio de- o dinheiro do PAC para cá e Porto Velho nunca virou Viena. Tu imagina agora. Ô, Não, mas professor, eu estou não partindo do fale- princípio que vai ser Vamos aplicado. seguir na É que guerra, eu que joguei, é mais eu fácil. joguei a questão aqui, o professor aproveitou o gancho da política. Pois Mas eu vamos buscar o entendimento, Matias, professora. vamos pro Hamas, é mais fácil do que Eu a política em Porto estou Velho. comparando que um valor, É um mais valor desse, palatável. um valor desse é menor do que o que foi gasto aqui. Mas o que eu vou jogar com a professora, que eu gostei do cisma entre eu e ela. Foi um cisma muito bom. Eu percebi que está... Eu quero dizer aqui para os telespectadores. O professor Antenor falou do movimento sionista. Eu queria pedir para ele, para explicar para o telespectador, o que seria esse movimento sionista. Por favor. Antes, professor, me permita, tem uma pergunta aqui, a gente sempre dá uma oportunidade para o telespectador, e respondendo vocês aqui. Ele fala o seguinte: boa noite, Hamas é um partido que recebe verbas de outros países muçulmanos. Olha aí. E o Fatah foi... Aqui estão ligando, eu vou pedir para que você mande sua mensagem, não ligue, porque não tem como eu falar com você pelo telefone. E o Fatah foi um partido criado por Arafat. Yasser Arafat. Que nem palestino era, detalhe. Olha aí, o foco maior desses partidos, que está no estatuto e o custo. Ou seja, o que está querendo dizer? Aquela basílica que é a mesquita muçulmana e onde o templo de Salomão. Enfim, eu já entendi a pergunta e eu queria que ele deixasse o nome. Deixa seu nome aqui, por favor. Importante. Eu vou tentar fazer a pergunta. Aham.
Ele está falando do ponto onde é o conflito. Certo. Onde é a bendita, para não dar outro nome aqui, mesquita, de que nós sabemos que a história, e a Bíblia inclusive fala, onde foi oferecido lá o cordeiro, que é na montanha. Não sei se a professora tem essa história e vocês podem esmiuçar agora. Pois bem, acerca do movimento sionista, nada mais foi do que uma articulação política para que fosse criado um Estado, ou seja, um território para o povo de Israel. Por exemplo, é como se hoje houvesse um movimento para criar um Kurdistão. Né? Ou seja, os curdos são uma das populações sem território, em termos quantitativos, no mundo. A luta é pelo território. É uma questão territorial. Inicialmente, sim. Os palestinos hoje, junto com os afegãos, lideram o ranking de quantidade de pessoas que estão refugiadas. Quantidade de refugiados. Ou seja, só de palestinos são mais de 4 milhões de pessoas. Mais de 4 milhões. Você imagina pessoas morando em barraca há 5, 6, 10 anos. São quase 4 estados de Rondônia. Gerações. Então não há algo estranho nessa questão? Mas é porque há uma falta de interesse. Aí é onde eu queria fazer uma intervenção anteriormente, agora eu vou fazer. Agora vocês vão deixar eu fazer. O que acontece? Há o seguinte problema. Quando se coloca palestino, se coloca como se fosse uma etnia que está em volta de Israel, que está solta. Está ali. Está aquele pouquinho de gente. Na realidade, não é. Não é. Na realidade, os palestinos são árabes. Só que, na realidade, o mundo árabe que se tem conhecimento, pelo menos no mundo ocidental, é aqueles árabes de Dubai. São os árabes ricos. Então, olha só, é como se você, como o Marcos falou hoje mesmo comigo, pela manhã. Já me entregando aqui, mas tudo bem. Já entreguei, mas assim, fica à vontade, eu achei interessante a analogia. É como se você comparar um indivíduo que mora na favela com um indivíduo que mora em Copacabana. Ou seja, não tem nem graça. Dubai e... Nesse sentido, claro. Né? Sim. E então, ora, o que então falta para os palestinos? Se há uma desproporcionalidade, como a mídia sempre fala, que eu acho isso muito tendencioso, quando se fala que é uma desproporcionalidade de ataque de Israel aos palestinos, ora, então por que os árabes não apoiam então os palestinos, já que eles são árabes também? Então, é um cinismo sem tamanho. Como se fossem outros são outras pessoas, mas não, somos nós. Os árabes os árabes, é interessante, na Arábia Saudita, quando ela sofreu um processo de modernização, eles não admitiam sequer pegar no lixo. Tamanha é a formação deles. Quem que está catando lixo hoje lá em Dubai? É paquistanês. É o cidadão de terceira classe, não tem nem classificação para aquele camarada. Então, certo agora, eu venho acompanhando o jornal sobre a Copa no Catar, que vai ser depois da Rússia, né? O Catar é um dos países com maior mão de obra ilegal no mundo. Ou seja, você para trabalhar, você tem que deixar o passaporte lá. Acabou. Bom. Ou seja, é uma ida quase sem volta. Então esse é um outro mundo. É um mundo que vive da exploração dos terceiros e que não reconhece os outros, que na realidade não são outros, né? São eles mesmos. Então, o que eu queria deixar claro que nesse conflito, nessa parte do conflito, desse lado do conflito, dos árabes, há esse cinismo e que se confunde com o mundo muçulmano, que é um outro problema. Olha só, não confundam árabe com muçulmano. É isso que eu queria. Você pode ter um árabe judeu, sem problema nenhum. Eu vou pedir para depois do intervalo a gente continuar aqui. Tudo bem. Já o debate. Então, eu quero só deixar 3 questões que eu vou querer abordar e aí a gente vai entrar na questão da linguagem. Primeiro, é como nós, no Ocidente, tomamos conhecimento do mundo árabe, que nós não podemos generalizar. Depois o professor explica melhor, porque o professor Matias apoia também, não é? A seguinte questão, onde está Deus, quando, a propósito de hoje, Iraque ter sofrido mais um ataque dos Estados Unidos. Eu quero saber a hora, porque eu quero também que vocês me lembrem, por sinal, qual foi a hora do ataque de 2001, né? Verdade. Qual foi a hora? Aí eu quero, essa é a segunda questão. E a terceira questão volta para essa questão da linguagem. Como é a comunicação entre esses povos? Muito bem. Isso analisado pelo Roane, esse outro lá. O verde aí. A professora trouxe aqui, inclusive, realmente para nos dar uma aula. Quem tiver interessado em ler,
Alberto Roani, Uma História dos Povos Árabes. Ok, depois do intervalo a gente vai voltar com esse debate aqui, com esse quase que debate, né? Tá mais para um bate-papo, porque a professora já deu uma surra aqui no professor Matias e no professor Antenor. Eu tô colocando fogo aqui nos dois. Espero que você que está em casa olha, ela veio com participe. um cinturãozinho de bomba. Ela está mulher bomba aqui hoje. Pronto, a mulher bomba, eu acho que... Quando ela quiser apertar aqui o pavio, eu seguro aqui a mão dela. Muito bem, Aí depois do ele intervalo, segura. a gente volta com o Rondônia da Gente aqui, com o conflito entre Israel e Hamas. Boa noite, você que está assistindo o programa Rondônia da Gente em todo o estado de Rondônia. Hoje o debate aqui diferente. Sabemos que a política de nosso estado está caminhando, né? Mas hoje o programa não falamos sobre política. E não deixa de ser política, até porque muitas vezes a história e a política se confundem, não é, professor? A filosofia é política pura e vice-versa. Professores, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Agora, eu tenho aqui já... Nessa discussão, você que está assistindo o programa, Hamas e Israel. Por que desse conflito? Qual que é o interesse desse conflito? Por que o mundo protege tanto, principalmente os Estados Unidos, Israel? Existe, além dos interesses, algo diferente, sobrenatural? As igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, né? A católica, o Papa, inclusive, pedindo paz, né, para que deixem Israel. A ONU aí já chamando a atenção também de Israel. Nós temos aí alguns países já se incomodando, de repente, com essa sangrenta, né, digamos assim, sangrento conflito de Israel atingindo ali crianças. Tem uma história aí, inclusive, que foi noticiado, senhores, que 4 crianças brincando foram atingidas aí pelo míssil de Israel e morreram as 4. Então, a pergunta que eu deixo, será que o Israel é esse o caminho? Por que tudo isso? É a pergunta. Eu já começo aqui também fazendo uma pergunta de um telespectador, basicamente para o professor Matias. Oi, Matias, sabes que sou espírita kardecista e tenho um relacionamento com um muçulmano há 4 anos. Daí posso falar muito bem sobre a religião e a cultura política de uma pessoa que já nasceu nessa religião e segue até hoje, segue suas tradições religiosas e políticas. Nunca interfiro em nosso relacionamento. Muito pelo contrário. Foi a melhor coisa que me aconteceu. É isto aí, professora. Não generalize. E aí, professor, está aqui. Professor Matias, fique à vontade. Bom, eu acho que essa informação aí é interessante, porque a questão muçulmana, a questão do islâmico, não se parece nem um pouco com a questão política que nós estamos falando aqui. Quem é muçulmano professa uma religião que é de paz. É uma religião que tem Alá, que tem a história de Maomé, que tem toda uma história de humanismo no mundo. Tem aquela peregrinação que fazem na Arábia Saudita, a Meca, Medina. Não é essa a questão. Essa pessoa muçulmana aí deve ter um espírito de paz, conciliador, né? O muçulmano é isso. Mas quando a bomba é lançada, ou quando o homem-bomba é lançado, eles usam exatamente isso. De repente, o muçulmano que é bom, que é pacífico, que é humano, ele cede lugar na mídia para aquele que é cruel, que usa o islamismo como morte, como enviado da morte. Essa é a questão. Olha, então aqui, boa noite, sou a favor de Israel, apesar deles não serem um Estado cristãos, mas lutam contra o povo terrorista. Infelizmente, uma guerra entre 2 nações onde uma tem que vencer. Pena que morra muitos inocentes, Fábio Agenor. A questão é, por quê, professores? E onde e por que estão... E a área ali, a questão do Monte Horebe, expliquem-nos. E aí, a questão religiosa, porque eu tenho certeza que o estado de Rondônia, a religião cresceu muito aqui. Nós temos um estado, proporcionalmente falando, Brasil, muito grande, um crescimento do evangelho, inclusive. Mas, Marcondes, volto a insistir, a questão não é religiosa. A religião, isso aí foi um ensinamento desde Socrático. Matias falou. Eu vou só fazer um retorno lá à Grécia Antiga. Quando Sócrates foi condenado a tomar cicuta e morrer, qual foi o motivo que deram?
Qual era o motivo? Era que Sócrates estava corrompendo a educação dos jovens com a introdução de novos deuses. Pronto. Sócrates. Aí, isso aí, se percebeu que religião é um fenômeno mental que afeta o cérebro. Ora, vocês nunca viram no NetGeo aquele joguinho que engana o cérebro? Ele bota umas imagens, você diz que é uma coisa, quando vai ver é outra. Se percebeu daí que se o cérebro é plástico para ser enganado com coisas físicas, imagine com coisas emocionais. Então, daí, de Sócrates até hoje, o que se vê é a ascensão, o uso da religião como desculpa para matar-se seres humanos. E aí, a gente, seguindo na filosofia, a gente até tem que falar de um filósofo que é um pouco esquecido e deixado de lado. É um filósofo moderno, lá no início da modernidade, Thomas Hobbes. O que é que Thomas Hobbes dizia da paz? Ele dizia que a paz nunca existiu. Que até para você ser gerado é uma guerra de espermatozoides, de hormônios, de óvulos, é uma guerra biológica. Então, paz... Até do casal mesmo, né? Até do casal, é uma guerra. Falando de paz, professora, há cristãos que dizem que a falsa paz vai existir. Calma, o problema vai ser solucionado de Israel. Calma, que aí, olha, você vai ver o que Hobbes já nos ensinava, desde o século XVII, que nunca existiu paz. Paz foi uma categoria idealizada pelo ser humano exatamente para ter desculpa para matar o outro. Se queres a paz, então, parabelo, né? Parabelo. Falando de revolução. Aí nós vamos voltar, só rapidinho, nós vamos voltar aqui para a nossa temática, que é o conflito. Eu citei 2 exemplos dentro do Ocidente e depois a gente quer se meter lá na casa do outro, né? Mas tudo bem. A gente... né, de Ocidente. Vamos lá. Voltando. Quando eu lancei aqui no começo a pergunta, onde estava Deus? Essa mesma pergunta, sem citar a palavra, sem dizer um vocabulário, os Estados Unidos perguntou para o Iraque em 2001, onde está o seu Deus? Por que eu estou dizendo isso e afirmo? Basta você tomar o livro dessa jornalista, por favor, o que está ali embaixo. Esse aqui? Esse aí. 101 dias em Bagdá. 101 dias em Bagdá. Esse livro aí, ela vai trazer bem essa narrativa. É uma jornalista holandesa que escreve. Muito boa narrativa. Então, ela conta os detalhes. E uma coisa me chamou a atenção na narrativa. A hora do ataque dos Estados Unidos ao Iraque foi 5 horas da manhã. E 5 horas da manhã, nós vamos ter, que é a hora da primeira oração. Todo mundo islâmico se reúne às 5 horas da manhã. Quando os Estados Unidos atacam às 5 horas da manhã, o que é que ele indiretamente está perguntando? Onde está seu Deus? O meu está comigo, porque eu tenho a bala, porque eu tenho a força, porque eu tenho o poder de invadir. E acordo mais cedo. Acordo mais cedo. Acordo mais cedo. Eu posso usar aquele ditado, professora? Qual? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Aí é isto que eu estou falando isso, até é uma ironia também, mas... Você me coloca até numa situação delicada, eu sei. Porque mas é para isso que eu estou aqui, professora. Se Deus... Aí eu parto para aquela questão. Se Deus elegeu o povo de Deus como toda pessoa humana capaz de amar, capaz de olhar o outro e se reconhecer nesta dialética do olhar, capaz de ver que você é um ser necessitário como eu sou, como é que ele vai gostar de você e não vai gostar de mim? Você vê hoje que uma crítica que eu faço aqui, e eu muitas vezes, eu não sei se é positivo fazer, mas eu acho falar, às vezes as pessoas colocam uma faixa no carro, se alguém tiver aqui, não é nada pessoal. Fique à vontade, professor. Uma faixa nada no carro, pessoal aqui. Presente de Deus. É verdade. Se muita Deus, gente faz isso. Veja bem, se todos nós somos filhos de Deus, como é que Deus vai dar presente para um filho e não vai dar para o outro? Experimente, você tem filhos, Marcondes? Tem 2. Experimente chegar em casa com bombom, um som de logo valsa, dê para um. Logo no Hilux, né? Dê para um e não dê para outro. O que é que ele vai dizer? Vamos bater. O meu pai, né? O meu pai me
deixou de lado. Imagine o que a gente está fazendo com o nome de Deus. É por isso que eu quero tirar essa banalização. Sim. Religiosa, na verdade. É por isso que eu tiro isto com a mão esquerda. Porque não é esta... Com a mão Mas esquerda, por que com a mão esquerda? Agora, professora. Professor, por que com a mão esquerda? O árabe detesta mexer com a mão esquerda. É exatamente para dizer para você que questões que não vão trazer relevância para a vida humana, você afasta com a mão esquerda. Não adianta você imprimir força naquilo que não dá resultado. O problema é que eu sou canhoto, professor. Não dá resultado, então tire com a mão direita. Vou ter que aprender. Então veja, não dá resultado se eu ficar aqui dizendo que o debate é uma coisa religiosa, que é só Deus que vai dar resultado para aquilo. Não. Muito bem. São os homens. Eles usam o nome de Deus, mas não é Deus que vai dar resultado. Agora veja a linguagem, que é aí que volta, só para a gente poder fechar a primeira questão que nós colocamos. Veja a linguagem. Eu estou dizendo isso, né? Onde está seu Deus? Eu acordo mais cedo, eu tenho poder, eu tenho a força. Então, é o meu Deus que é o bom. E isso me faz lembrar aqui quem que assistiu Troia. Sim. Não é? Quando eles invadem, né, Troia. O que é que aquele ator que faz o pai do Heitor, como é o nome dele? Ai, é magnífico, eu estou com essa mania. Gente, eu estou jovem há tanto tempo que eu estou começando a esquecer as coisas. Essa juventude eterna envelhece. Eu estou jovem há tanto tempo que eu estou começando a esquecer as coisas. Olha, eu vou lhe ajudar, professora. Eu vou lhe ajudar, mas já gerando uma outra situação. O pai do Heitor e do... Pedir para quem você... E do menino, ajuda aí, telespectador. Quem é o ator? E ele diz uma frase muito bacana. Ele diz assim: eu não temo os gregos, porque Deus sempre esteve com os persas. Aí, quando dá lá todo aquele problema, que Heitor vai para a guerra, que ele faz aquele ator também é ótimo. E aí ele diz assim, veja, meu pai, muito desta guerra só será ganha se nós guerrearmos como homens. Embora nossa ambição seja nos tornarmos Deus. Mas então veja que a ambição atual. Sempre foi a ambição. Que a professora trata uma comunicação diferente da comunicação. Vamos colocar aqui a questão às claras. Até tenho que me permitir aqui um pouquinho, que é a comunicação, que é o problema das religiões, que é o problema dos grandes conflitos. Viu, professor Matias? Vocês que dão aula, que muitas vezes eu posso não entender a pergunta que a professora fez no início do programa, né? Aonde está Deus? De repente você interpretou de uma outra forma. Aí é que está. É como você finalizou agora com a questão do filme, dizendo que precisamos fazer o que é correto, ou seja, a questão secular. Como homens, mas precisamos buscar o eterno. Aí é o problema. Embora que temos que lutar como separando as coisas. A professora entra filosoficamente no assunto, professor, e eu vou entrar do ponto de vista histórico e político. Quando houve esse movimento, a Primavera Árabe, essa Primavera Árabe tão falada, é um movimento para que os árabes, somente o Hamas, a Al-Fatah, o ISIS, que é o Estado Islâmico do Iraque, a Irmandade Muçulmana do Egito, tentando derrubar governos seculares, governos laicos, para implantar governos milenares. É o que ela falou agora. Né? Então, aqui a lei terrível, que é a lei da Sharia, que o professor acabou de falar. E as consequências são terríveis. Você vê o que está acontecendo na Nigéria? Absurdo. Olha, na Nigéria é uma questão religiosa. Sudão, você imagina uma população de Porto Velho se deslocando para o sul do país, porque não. Então, o que a professora está falando aí é uma coisa interessante. Na hora que o povo árabe, que está lá lutando contra Israel, se vestir de homem e não de divindade, esse conflito vai ter uma solução. Exatamente. Mas isso nunca vai acontecer. Toma responsabilidade. Por quê, professor? Né? Porque eles precisam, pelo cerne deles, pela gênese, eles precisam tornar a guerra divina para justificar uma jihad. Tem que ter uma justificativa. A jihad originalmente, ele lembrou bem. Ela não tem o cerne
não tem um mote de agressividade. Na verdade, é guerra santa, ou seja, a luta justa. A luta justa. É a luta justa, ou seja, é como matar por legítima defesa. Ó, você vai explicar pro juiz, ó, matei o cara porque ele ia matar meu filho. Juiz nenhum vai condenar esse camarada. Então ele matou por uma razão justa. É o caso da jihad. Só que a jihad é em maior escala. Olha, eu vou deixar um desafio a vocês aqui. Ué, eu até tenho um texto aqui, vou ler, mas antes, vindo para cá, eu estava reunido com 2 grandes empresários do Estado e os 2 têm aí seus princípios, são cristãos, né, e inclusive contam a mudança, a sua história, cada um deles. E um deles, eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, disse o seguinte, e fiz a pergunta a eles vindo para cá, e aí, esse conflito dá-se por quê? Eu falei, a questão é bíblica, a questão é profética. E aí eu estou vendo que aqui a gente separou as questões. A questão geográfica, a questão geopolítica, história. E é importante separarmos. Foi o que a professora nos ensinou aqui hoje e para que possamos separarmos. Ele entrou separando. Exatamente. Obrigada. Mas muitos não separam. Mas esse é o choque separam. necessário. Esse é o choque necessário, Marcondes, porque senão a gente não vive. Exato. Senão a gente não se supera, senão a gente não cresce. A gente vai ser sempre um supersticioso. Olha, só pra Imagina. gente reforçar isso, você vê o problema aqui nacional da seca no Nordeste. Se você fala com o sertanejo, aquele humilde, o agricultor que está lá, ele pergunta sobre a seca, ele diz, isso é a vontade de Deus, enquanto Deus quiser. Pronto, isso para o político é ótimo. É ótimo. Por quê? Porque está tirando a responsabilidade dele. É isso que a gente tem que entender, que Deus nos dotou de livre-arbítrio. Nós somos livres. Por que nós estamos aqui? Porque nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos um dia que nós iríamos ser missionários, sermos professores, né? A gente fez uma escolha. Agora, Marcondes, uma pergunta que eu lhe faço, que você é comunicador e serve até para meus alunos de comunicação social lá da Uniron. Você não se vê como um agente responsável pela sua profissão? Com certeza. Então, se você se vê como um agente responsável pela sua profissão, porque você entende isso como uma coisa sua, por que a política não se regula nisto como uma coisa sua e que, portanto, eu sou responsável por isto? É essa que é a questão individual. As pessoas acham que elas estando ali não se envolvendo, está tudo bem. Mas elas não estão percebendo que, ao não se envolver, elas já estão sendo extremamente afetadas. É como dizia Sartre. Ao não escolher, eu já estou escolhendo. Escolher ou não escolher. A não escolhendo, a questão do ateísmo que você colocou. Exatamente. A questão do ateísmo, né? Exatamente. Olha, eu tenho aqui, até parei de ler um pouquinho, porque a gente entrou no assunto, mas é importante eu ler também. E precisamos refletir muito, é um dado muito importante. Até acredito que nós vamos caminhar muito ainda, né? Pela história, pela filosofia, a religião, que é um ponto que equilibra o homem. E aqui tem uma situação que a gente precisa discutir muito, né? A história, a geografia, o porquê de tanto conflito. Eu vejo que é importante. Aqui tem, para onde toda grande revolução, inocentes morrem. Uma vez os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Por muito menos. E hoje o Japão é o que é. Não aguento mais ver esses conflitos. O mesmo deveria ser feito e, quem sabe, eles não se juntavam por um recomeço, com novos ideais. Pergunta. Abraço, Jamison. Aí, o Jamison... Esse é o WhatsApp? Esse é o WhatsApp nuclear. Jamison, corrigindo aqui, Jamison. Esse é um WhatsApp nuclear que você mandou aqui. O que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki não cabe de modo algum nesse conflito aí, não. De modo algum. Ali foi pós-Segunda Guerra Mundial. Ali foi quando quem fez essa pergunta foi o Jameson, cinegrafista aqui nosso. Ali é quando o Japão não quis se render. Já entreguei. Os alemães e os italianos se renderam, os húngaros se renderam, mas o Japão não se rendeu. Ocupava o Pacífico. E a bomba era um experimento que deveria ser alemão, mas foi furtado e levado pelos americanos, né? E a proporcionalidade. Né? Porque a Segunda Guerra Mundial matou
A Segunda Guerra Mundial, ela matou muitas pessoas, inclusive mais de 6 milhões de judeus, num período específico em que ela estava acontecendo. O problema do Oriente Médio, ele é contínuo. Ele não tem período. Ele não tem período. Ele começou quando começa a história lá quando há a cisão, não é, do Império Romano, século I, né? Século I. Século I. E também quando os judeus fogem para o Iraque. Olha a coincidência. Ah, sim. Olha aí eu tenho aqui, boa noite sempre, Deus está... Que era chamado de Mesopotâmia. 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 Eu diria até que a raiz é mais profunda. Eu diria que a raiz que eu queria quando lembrar. Abraão resolve... E lá na H, e lá na H. Separou as Aí pessoas vem a aí. questão dos É uma questão de ismaelitas. filho Não, sem antes pai. ainda, porque na realidade não Aí, existe... olha, eu queria retomar isso Vamos aí. sim, Porque, olha, Isso é uma questão de bigamia. Só pra e fazer eu um vou adendo dizer aí. uma coisa, essa questão do fenômeno de Sara, ela daria até um programa de bioética. E olha que além No- disso, os de anjos chegaram a bioética. entregar para Sara, E permita-me, biotecnologia. essa profecia e Sara sorriu, não acreditou. Tanto que Sara... O nome do filho é Isaac, né? O filho do Deus, né? Pronto, tá aí. Filho do Rio Sorriso. Mas aí Isso só tem um significa detalhezinho, porque às vezes fica aquela questão, olha, estão brigando porque por uma questão necessariamente étnica. Não é bem assim, porque os próprios judeus não foram judeus originalmente. Não nasceu um povo judeu. Ó, a partir de hoje esse povo aqui é judeu. Não nasceu, não. Eles se converteram porque eles entenderam que aquela religião que eles viviam lá na Pérsia antiga, lá em Ur, eles entenderam que ali não era mais o ideal para eles. Então, não vou entrar no mérito de se foi revelação ou não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas o fato foi que Abraão arrebanhou uma série de pessoas, um grupo de famílias, e eles foram embora dali. E a partir dali, sim, aquele povo seria o modelo, né, segundo as escrituras, de padrão religioso. Ou seja, aquele povo ali seria o povo escolhido porque eles acabaram por adotar um único Deus para ser o seu Deus, diferente de todos os povos. Ou seja, isso é uma novidade, né? Não tinha isso em outro lugar. Mas esse monoteísmo judaico aí também é monoteísmo islâmico. Sim, mas o islâmico, Sim. olha só. Também tem Mas o islâmico é a partir de 560, olha só, demora muito. O judeu é muito mais antigo. Então, se nós formos olhar, de fato, a César o que é de César, o povo judeu tem esse mérito. Por quê? Porque o povo judeu tem uma carga histórica muito mais antiga Chamado do que os... povo escolhido. Vamos os combinar, primeiros. isso que eu ia falar, vamos combinar que existe aí o que é da pretensão. Que Muito. no Evangelho não existe um povo escolhido. O povo de Deus é todo aquele que tem no coração a capacidade de amar. E de amar o próximo. Porém, tem um detalhe. Porém, tem um detalhe. Porém, tem um detalhe. A Por favor. diferenciação entre aqueles que seguiam a lei mosaica, e aqueles que... Peia. Hã? Ela resumiu no popular. Aqueles que seguiam a lei mosaica, né, seguiam o Pentateuco, depois seguiam o Torá, ou seguiam o Talmud, seguiam outras orientações que seriam orientações reveladas, e mais à frente você teria um Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que é bem diferente. Então aquele povo ali já não fazia mais parte da Velha Aliança, e óbvio, o tratamento é outro. Então, pela Bíblia, né, falando já em Escrituras, então pela Bíblia, os judeus têm um tratamento, profeticamente terão um outro tratamento dos cristãos. É outra coisa distinta. Tem muita pergunta chegando aqui, Então, gente. Eu então acho- são questões que têm que ser Olha. diferenciadas, não por uma questão de crença, mas por Sim. uma questão Sim. de leitura. Permita-me responder uma algumas questão de leitura, perguntas. de interpretação de textos. Quando fala na lei mosaica, explicando aí para o povo que se refere a Moisés, Nosso tempo já né, está... também tem o outro lado, tem Maomé do outro lado, com o Corão, que é uma outra lei, uma outra regra, outro caminho. Uma outra discussão, um outro programa. Vai aí o dente por dente, olho Sim, por olho. olho por olho. Enquanto o Moisés vai dizer não matarás, é toda negativa. Quando a gente lê o Alcorão? Pentateuco. O Pentateuco, os 5 livros. Não, Pentateuco não. As leis mosaicas, os 10 mandamentos. É que não deixa de... Né? Sim, Os tá 10 mandamentos, é que eu me enganei aqui. Eu estou dizendo, eu estou Tá na dentro. juventude há tanto tempo que tem coisa que eu vou Tá ficando esquecendo. velha a juventude. Não, eu estou na juventude há Na muito juventude tempo. que fica velha. Exato, eu sigo. Aí o que acontece? E você vê que ela é toda negativa. Não tem nada de positivo naquilo ali. O que ele está pressupondo? Olha aí a questão da A linguagem. professora está deixando no ar algumas É perguntas só para não, os professores né? É responderem. só não, não. não matarás, não roubarás.
roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo Mas é quando simples, o próximo isso está é simples próximo. responder, isso é fácil responder. Não é? Realmente. Por que é toda na negativa? Porque esses padrões já existiam e existiam Então, que eles tinham que modificar o comportamento. alterando o comportamento. Exatamente, Claro, veja. ó, o caminho não é esse, o caminho é esse. Não Então faz deixa isso. de fazer isso. O vem pra judeu cá. já cobiçava a mulher do próximo. Veja. Claro, já agora faziam vem isso, não cá. era novidade. Professor Matias, Exatamente. Era permitido, então, sabe? Bom, exatamente. eu não vou dizer o nome que ele jogou, mas jogou. Essa que é a questão. O ser humano, ao mesmo tempo que ele vai ter essa capacidade para amar, para se reconhecer no outro, né? Que amar é isso. Eu amo quando eu me reconheço, quando eu olho que eu acho que é igual a mim, não é? Então, quando ele tem essa capacidade de amar, ele, assim como ele tem essa capacidade de amar, ele também tem a capacidade de matar, de odiar. E aí, o Moisés, vendo que a perturbação mundana estava caminhando muito mais para o assento do ódio, porque entrou a questão da propriedade na coisa, que quando ele faz aquilo é para prever a propriedade, não é? O que é que ele faz? Ele faz todo um ordenamento legal negativo. Não é? Quando a gente vai saber que, se nós olharmos, lermos com cuidado ali a lei de Deus, do Velho Testamento e tal, nós vamos ter que não há esse sistema eu vou ler de negação. aqui, permita-me, porque o bispo Alexandre, da Igreja Mundial do Poder de Deus, acaba de mandar uma mensagem para mim aqui. Boa noite, bispo. E quero dizer que nós teremos outro debate aqui com os professores, tá certo? Mas o bispo até não pôde vir porque teve uma situação delicada e explicou. E estaremos sim, bispo, no próximo programa debatendo. Mas ele fala o seguinte: boa noite, sou o bispo Alexandre, e vejo que a professora não quer entrar muito na Bíblia sobre o conflito, mas não tem como separar Deus de uma guerra religiosa e a outra da palavra de Deus. Ou seja, diz que separado. Até vou entrar mais aqui na mensagem para me tentar finalizar a pergunta, professora, porque as minhas letrinhas aqui estão pequenininhas. E aqui ele fala o seguinte: não tem como separar Deus de uma guerra religiosa, e a palavra de Deus diz que, e o apóstolo Paulo diz que por meio de Deus nós movemos e respiramos, e lembrando que, profético, a volta de Israel como nação, que ninguém poderia resistir. Aqui não deu para finalizar aqui. Mas você entendeu, né, professora? Como eu bispo sou, Alexandre, boa noite, bispo. Boa noite, bispo. É um prazer estar falando com o senhor, mesmo nessa teleconferência, digamos assim. O Muito senhor bem. não está aqui, não lhe conheço pessoalmente, mas fico honrada por o senhor ter se dirigido a mim. Muito obrigada. Mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, bispo. O senhor fala de Paulo. Vou lhe dizer. Mandou um abraço a todos. Que sou, abraço, obrigada. bispo. Que sou uma, digamos assim, leitora cuidadosa de Paulo. Gosto muito de Paulo. E sei que o senhor vai ter as leituras paulinas, né? Que eu falando assim, gosto muito de Paulo, vão pensar que eu tenho algum namorado com Ele esse... perguntar se você é católica. Sou. Muito bem. Então, o que acontece? O senhor diz aí que Paulo disse que Deus, como é? Você pode ler, Marcondes, de novo, Posso por sim, favor. só um instantinho. Deus... que não pode separar, a religião, né, de uma guerra religiosa. Deus em nós vamos mover. Não é isso? Paulo diz que por meio de Deus nós movemos e respiramos. Nós movemos. Pronto. O verbo e a terceira pessoa do plural, nós movemos. Eu posso ter como vetor Deus, mas quem tem que agir sou eu, de carne e osso. Se eu não correr, se eu não me movimentar, Deus não me tira daqui. Uma vez eu tive um problema com uma religiosa que de madrugada a música era alta. Aí ela chegou, ela usou esse argumento, que era a vontade de Deus. Eu disse, tudo bem. Fique parada, sentada, e veja se Deus destaca a tomada do plugue. Não é Deus. Você ficar gritando até 10, meia-noite, 1h da madrugada, isso não é Deus. Até porque incomoda o outro filho, né? Isso é política. Tanto que existe uma lei do silêncio. Deixa eu colocar aqui uma questão do pastor. Então, pastor só para eu me despedir do Alexandre. bispo, então a questão é
Quando a gente lê Paulo, Paulo vê Deus como um vetor. É aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu quero atingir. Eu quero ser divino. É com Paulo que começa, no cristianismo, a divinização humana. Não é? Esse resgate. Uhum. Mas veja, jamais Paulo foge da ação. Jamais. E eu gosto de Paulo por isto, porque ele tem esta vontade. E eu sou dessas que acho que tudo na vida a gente tem que agarrar com vontade. E se você está incomodado, parta para a briga, parta para cima, haja. Agora, vamos agir racionalmente, porque Deus é isso. É o uso da razão. Como diz a música do Cidade Negra, Deus é a vontade de querer estar bem. Muito bem. Mas eu vou tentar responder algumas perguntas. Mas deixa eu interferir aqui nesse Por favor, debate, Matias. porque o bispo Alexandre. Tentou, com a sua intervenção muito boa, inteligente, trazer o conflito lá para o interior da Bíblia. Ele Isso. não é do interior da Bíblia, ele sai da Bíblia. Ele é extemporâneo da Bíblia. E tem que levar em consideração uma outra coisa também. Em 2012, houve uma ação da ONU que intensificou o conflito. É a criação do Estado da Palestina. Não se está debatendo isso. A televisão não debate isso. Foi criado, olha bem, foi criado e reconhecido como membro observador da ONU o Estado da Palestina, que está omisso nessa guerra. Está jogando o Hamas no meio, mas de fato, é uma guerra de Estado. É o Estado da Palestina, reconhecido pela ONU. A capital é na Cisjordânia, que é comandada pela Fatah. Aí está o Hamas lá na faixa de Gaza, que tem a maior densidade demográfica do mundo, é a faixa de Gaza, lutando como se não fosse o Estado da Palestina. Então, uma questão, professora e professor, para a gente se considerar, houve um reconhecimento da ONU dizendo, olha Israel, agora o teu vizinho do outro lado do muro é um Estado soberano também. Isso intensificou o conflito. Isso jogou a Fatah no silêncio, porque é da Cisjordânia, Tanto que é o conflito. Mas o e-mail foi para quem? Para o Hamas. Vai lá, Hamas, nos representa, manda a bomba em Israel que a gente vai ficar aqui sem se mexer. Professora, o bispo ele diz o seguinte, sim, mas profético, é que chegou uma informação e já chegou uma outra aqui, e eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar, eu vou tentar, sim, mais profético, que seus trariam de Deus, eu acredito que ele quis colocar, Deus traria de volta a Israel como não, e ninguém o resistiria. Ou seja, realmente o bispo está colocando, Matias, a todos aqui, a questão da Bíblia em si, a profecia, o que é de profético. É óbvio que não é? Eu acredito que se o Papa estivesse aqui, ele estaria, professora, fazendo a mesma coisa. Olha, eu volto para o método. Você colocou separar. Vou só colocar, bispo, só pegando a deixa, eu vou pedir tempo, perdão a vocês, nós estamos com menos de 3 minutos para 4 minutos. Só não vamos pode, ter que encerrar. Vamos ter que eu ter vou um momento tentar show da isso Xuxa no próximo aí. programa, no próximo programa, e vamos tentar pelo menos responder algumas perguntas. Sejamos rápidos. Tudo bem. Bispo Alexandre. Não, só para a gente fechar isso aqui, veja como a questão é metodológica. Se voltarmos lá ao fenômeno de Sara ficou grávida depois da menopausa. Milagre? Milagre. Se eu sou cristã, tenho que aceitar esse dogma. Hoje a biotecnologia, ela faz as mulheres depois da menopausa ficarem grávidas. Ciência, biotecnologia, duas verdades. Eu posso justificar a verdade da biotecnologia pela da religião? Não. O método da religião é um e o método da biotecnologia é outro. Só falar de metodologia e encerrou em metodologia, viu? Olha, aqui tem, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. Aí ele vai mais longe aqui. Olha, esse tema, gente, eu vou falar. Depois eu vou deixar aqui uma questão. Entrando no divinal da coisa. Pode falar? Posso fazer? Eu vou só finalizar. Finaliza aí. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade. Aí ele coloca o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorifico como Deus. Aí já citou Romanos 1
21. Esse debate não chega tão grande, a gente vai, tão longe assim. Felizmente. Mas deixa eu colocar aqui, só para finalizar, professor. Uma pergunta para até o pastor, se ele quiser, o bispo, se ele quiser responder. E a professora Noêmia. Deus é amor, não é guerra. Antenor. Na Guerra dos 6 Dias, 1967, Israel foi cercado por 8 exércitos árabes. Era uma média de 10 árabes para um soldado judeu. Moshe Dayan, que é general, conseguiu reverter o processo e cercou o exército e conseguiu atingir o Egito. Isso é divino ou é estratégia militar? É o método. Essa estratégia, mas é interessante. Na história oficial, há relatos de árabes que presenciaram fenômenos sobrenaturais na Guerra dos 6 Dias. Tem isso também. Tem o divino e tem Filipe de Ouro Preto do Oeste. Aí a minha pergunta, eles estavam... Filipe de Ouro Preto do Oeste, falando dos acontecimentos políticos, colocando religião como justificativa. Nós temos o exemplo da morte de Jesus Cristo. Filipe de Ouro Preto do Oeste, um abraço. É política da religião. Aqui Israel sofre, vou tentar ver se eu consigo aqui... Hoje, porque ele quis, na morte de Cristo, ele quis que o seu sangue caísse sobre nós. Aí, olha, tanta gente. Ô Marcondes, boa noite. Quero dizer que para esta senhora que ela... Eu não vou Deus está dentro de cada um de nós, ainda que seja um tesouro oculto, Macedônia, João Santana. Deus está dentro de cada um. Por favor, se matriculem na Uniron, que eu não sou assim. Isso é só porque eu estou nesse programa. Eu sou calma. Essa guerra está sendo patrocinada por judeus ricos, americanos Júlio César. Americanos Júlio César, olha aí. Tem muito. Nunca tinha ouvido essa expressão. Judeu rico e americano Júlio César. E eu queria lembrar... Bom, estamos encerrando aqui. Vamos só para encerrar, professor. Aqui em Porto Velho tem muito judeu e árabe também envolvido nessa guerra. É verdade. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Youssef, pedir desculpa a ele no ar. Youssef, eu entendo meu amigo Youssef, ele quis deixar os professores aqui à vontade, até porque é um tema muito profundo e a história tem que dar a sua contribuição também, né? Não só essa parte que foi muito bem colocada, os livros estão aqui. Mas, Youssef, o próximo debate eu quero você aqui também. Acredito que o nosso bispo Alexandre também da Mundial, como quem, né, das religiões, se colocarem à disposição desse debate. Eu acredito que esse debate a gente possa fazer na próxima sexta-feira, não sei a agenda dos professores, para que a gente possa, de repente, atender aqui tantas perguntas que chegaram e estão chegando aqui e eu não vou poder responder, viu, senhores? Acredito que na próxima sexta-feira, se for possível, nós estaremos respondendo todas as perguntas. Nós nos colocamos aqui hoje para fazer uma introdução de tudo isso, né? Do conflito, né, de Israel. E aí entrou aqui algumas perguntinhas no ar. E finalizamos o programa dizendo o seguinte: boa noite a todos, parabéns, viu? E obrigado. Pode mandar rapidinho um alô? Pode, rapidinho. Mais uma vez agradecer a Cleonete, ao professor Alexandre Porto, que nos liberaram para estar aqui. Quero mandar um beijo para meus filhos que estão lá em Porto Alegre, Luiz Otávio, Luiz César e o Bruno Vinícius lá em Fortaleza. Beijo para vocês, eu estou morrendo de saudade. Professor Matias. Quero agradecer aqui o convite e colocar à disposição, se houver outro convite. Com certeza. Agradecer a presença e a companhia da professora Noêmia, que foi assim, a mulher bomba, e não vai. Professor Antenor, que agiu muito mais como mediador, e mandar aqui um abraço para minha família, muito bem, meus amigos, para todo mundo que está assistindo, e para a Colônia Viçosa. Muito bem, esse programa vai estar no YouTube, quem quiser assistir, pode favor, entrar no YouTube, Rondônia da Gente. Pode colocar o endereço aí rapidinho, produção, professor Antenor. Muito bem. Mandar um abraço para minha família que está me assistindo agora, mandar um beijo para Isabelle, para Ieda, que já deve estar dormindo essa hora também. Mandar um beijo pra minha esposa, Úrsula, também, que tá grávida. Então o Isaac. Muito bem, o Isaac. Olha só, descobrimos aqui, professor. O Isaac que não foi Ismael. Isaac. Isaac. Então tá aí o Rondônia da Gente. Vai. Olha, Rondônia da Gente na sexta-feira, especialmente falando do conflito entre Israel e Hamas aqui com os professores. E tenho certeza, com a presença aqui do Bispo Alexandre, da Igreja do Poder de Deus, a Igreja Mundial e outros colaboradores, tá certo? Eu quero deixar vocês que estão assistindo o programa em todo o estado de Rondônia cientes de que a nossa responsabilidade, a nossa preocupação é com a solução, com certeza, do que é melhor para o nosso estado. Até lá, se o Senhor Deus quiser. Até lá.